Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Pode sentar. Nós já aprendemos, mas vamos relembrar, né, que essa epístola aos Efésios, ela foi escrita por Paulo, né, pelo apóstolo Paulo, possivelmente ainda preso em Roma, apesar de ser uma prisão domiciliar, nos anos 60 a 62 depois de Cristo. E como todas as epístolas inspiradas por Deus, esta Éfeso tinha o objetivo de admoestar a alguns da igreja que, apesar de nova, já cometiam, né, e outros que já tinham sido admoestados ainda continuavam cometendo algumas faltas e faltas graves. Você veja que nós estamos falando de uma carta, né, de Deus, inspirada por Deus, no ano 60, 62, depois de Cristo. E problemas bem comuns hoje, porque serve para toda a história da igreja. Então, essa carta, um dos objetivos dela é esse. Mas também é levar palavras de encorajamento àqueles que com fé buscam a santificação. E, entre outras bênçãos, levar o ensino àqueles que querem se fortalecer na sã doutrina. Então, isso é palavra de Deus, é sã doutrina, é aquilo que todo crente, todo cristão deve conhecer, se ele for cristão verdadeiramente. Não a água com açúcar, aquela história, e vem, passa aí 1 e 2 horas e palavra nada, porque não há como, a gente insiste em dizer, não há como você entender a palavra de Deus, se você não for buscar no Criador, no legislador, e pedir a Ele que lhe explique, lhe ilumine aquilo que está revelado. Aí o que acontece? Os caras vão para a retórica, aí vão os marqueteiros de púlpito, falar o que as pessoas querem ouvir, e palavra e doutrina que é bom, nada. Nos versículos anteriores deste capítulo, dessa carta de Éfeso, o Senhor, através de Paulo, já nos instruiu e nos abençoou com o ensino e o conhecimento da graça da eleição. Já aprendemos muito, mas eleição é de Gênesis e Apocalipse. Talvez porque seja a doutrina mais questionada e a mais provada e comprovada da Bíblia Sagrada. Na visão humana, nós podemos dizer, isso é repetitivo, mas na visão espiritual, e reconhecendo que somos falhos e necessitados, cada vez mais do ensino da sã doutrina, enxergamos que estamos mais uma vez recebendo o amor de Deus, através de Paulo, quando neste versículo 5, não só no 5, nos subsequentes, ele nos dá uma descrição adicional, uma definição mais ampla ainda da eleição. Veja bem, você vê no final do versículo 4, né, que ele continua no versículo 5, e em amor. Esse versículo 4, ele faz parte do versículo 5. E todos nós sabemos que a Bíblia no original, ela não tinha essa divisão. Isso foi feita para facilitar, né, o estudo sistemático.
Mas esse em amor que vem, ele faz parte do versículo 5, porque senão a gente perde o contexto. Efésios 1:5 diz: e em amor, você vai encontrar no versículo 4, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vejam. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Essa predestinação, ela não é uma atividade de Deus que vem antes da eleição, não. Às vezes eu vejo alguns irmãos misturando predestinação com eleição. Mas isso não vem antes, não. Na verdade, a melhor maneira de você entender é que ela é sinônimo. Ela é uma elucidação adicional do seu propósito. Não são duas coisas diferentes, não. Deus Pai, em seu infinito amor, sem nada externo que o motivasse, nos separou, alguns, como a Bíblia diz, para que fossem seus próprios filhos. Escolheu alguns e ficou em redor deles, livrando-os da morte eterna. Por isso ele diz em Salmo 125:2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Em derredor do seu povo, não é de todo mundo, é do povo que ele predestinou, ele elegeu, ele escolheu, ele separou, ali ele guarda. Quando ele diz que em amor nos predestinou para a adoção de filhos, ele está dizendo que nos destinou e nos escolheu para sermos membros de sua própria família. Quando você adota uma pessoa oficialmente, aquela pessoa passou a ser membro da família. Presta atenção. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ou seja, ele me preparou para que eu fosse filho dele através da adoção. Porque o filho dele é Jesus. E através de Jesus eu passaria a ser filho dele. Então não tem nenhuma parte na Bíblia que diga que eu possa ser filho de Deus sem passar por Jesus. É por isso que não é repetitivo. Porque você escuta uma palavra um dia, ela diz uma coisa, no contexto, a mesma coisa, e a Bíblia se confirma, e a Bíblia se confirma. É por isso que eles não têm doutrina. Eles pregam o texto fora do contexto. E sempre usando como um pretexto para atender uma necessidade deles. E a maneira mais errada de se pregar a Bíblia é o texto fora do contexto. Pastor, como é que eu sei que uma palavra é bíblica? Se ela se confirmar em toda a Bíblia. Como a gente faz aqui, cita 1, 2, 3, 4, 5, 10 livros, em outras palavras, em outro, mas a mesma coisa se confirmando. Isso é doutrina. Não é uma coisa aleatória, solta, que você empurra de goela abaixo. Romanos 8, 14, 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Espírito de escravidão era o espírito que você tinha antes com o pecado, o espírito de escravidão do pecado. Eu não conseguia deixar de pecar, eu era escravo do pecado. Agora eu não recebi mais isso, porque eu fui escolhido através de Cristo, eu fui adotado para Deus. Quando eu passei para Deus, aí eu posso dizer agora, eu tenho um pai que me protege. Abba, Pai. Abba, para vocês entenderem. Quer dizer mais ou menos como pai, como você chama. Abba seria papai, paizinho, paizinho. É mais ou menos isso aqui. Por isso que ele diz Abba, Pai. Então Abba é a mesma coisa, pai. Mas só que não é o pai, porque senão ele não botaria pai, pai. Abba, Pai. Ele quer dizer que é o pai, em todas as circunstâncias. O pai, quando você trata formalmente, papai. Aquele é o meu pai. E o pai que você chama paizinho, meu paizinho, meu papai.
Abba, Pai. Ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que é que eu falei aqui? No que nós temos que sofrer as coisas por Cristo. Porque se nós sofremos com Ele, também com Ele nós seremos glorificados. Porque Cristo foi glorificado com a sua morte na cruz. Quando Ele ressuscitou, Ele foi glorificado. Então, se eu estou com Ele, sofro por causa dEle, as calúnias, as injúrias, as ingratidões, com Ele também eu serei glorificado. Gálatas 4:7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Clama, Paizinho, Papai, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também, herdeiro por Deus. Então nós não somos mais escravos, porque nós fomos adotados como filho de Deus em Cristo Jesus. Cristo venceu o pecado. Cristo liberta do pecado. Se eu estou nele, eu não tenho mais o espírito de escravidão. Eu recebi o Espírito de Deus. Então, é uma coisa muito clara, muito lógica. Esses caras não querem aprender a Bíblia, porque quando você bota claro isso, você tem que pensar o seguinte, ora, se é assim e eu sou escravo do pecado, então eu não sou filho de Deus. O que eu estou fazendo aqui pregando? Mas se eu deixar de pregar, eu deixo de ganhar meu dinheiro. Então eu vou continuar mentindo aqui e vendendo indulgências e me locupletando com o púlpito. Mas doutrina não existe, porque eles são vazios, eles são ainda escravos do pecado. Como é que eles vão pregar uma coisa que é contra eles? Essa adoção que Deus faz, ele fala claramente que a adoção é tão especial, profunda e poderosa, que seria em vão a tentativa de fazer alguma analogia. Não tem como você, pois bendita e maravilhosa essa adoção de Deus, ela está acima de qualquer atitude de adoção humana. Quando nós somos adotados como filhos por Deus, não recebemos apenas um novo nome. Quando você adota uma criança, você muda o nome. Na adoção de Deus, você não muda só o nome. Um direito legal, uma nova família. Também não recebemos só isso, não. Mas recebemos uma nova imagem. Muda. A adoção de Deus para a adoção de filhos, você muda de nome, muda de família, você muda de tudo. Mas quando você é adotado por Deus, você recebe uma nova imagem. A maravilhosa imagem de Cristo. Porque você passa a ser co-herdeiro com Ele. Então a pessoa que não tem a imagem de Cristo, ela não pode se chamar filha de Deus. E o pecado jamais reflete a imagem de Cristo. O cara está pregando na igreja, o pastor é em pecado, é na imoralidade, é no roubo, aí se intitula de tudo que é título. Só não tem uma coisa, Cristo e santidade. Mas tudo de ruim eles têm. O que é que tem a ver isso com a Bíblia? O que é que tem? Romanos 8:29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, Cristo é o primogênito e o unigênito do Pai. Ele diz que alguns nós fomos, porque ele de antemão, anteriormente, antes da fundação do mundo, ele já nos conhecia, ele nos predestinou.
para que nós tivéssemos a mesma imagem do filho dele. Aí, Deus só tinha um filho. Ele pegou a nós e fez com que nós tivéssemos a imagem do seu filho. Ele nos adotou, veja bem, ele nos adotou como filhos. Aí ele pegou pecadores, imundos, desmantelados e colocou no modelo. O modelo é Cristo. Aí aquele pecador passou a ter a imagem de Cristo. Aí Cristo, que era o Filho único, passou a ser o primogênito de muitos irmãos. Mas eu nasci de novo em Cristo, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, porque ele era só. Deus trouxe alguns, Deus purificou, santificou, reflete a imagem de Cristo, então você é filho de Deus. Se você reflete a imagem de Cristo, você é filho de Deus. É aquela analogia com ouro. Deus nos compara com ouro puro, não é por isso? Antigamente, quando o ourives trabalhava o ouro, ele não tinha como saber se o ouro era puro, né? Então ele botava no fogo. Ele botava no fogo, tirava, deixava secar, aí olhava para o ouro, estava opaco ainda. Aí ele fogo de novo, tirando a escória, né, que era chamada sujeira. Aí ele deixava secar, ele olhava para o ouro, ainda estava meio opaco, aí ele fogo de novo. Ele botava no fogo tantas quantas vezes fosse necessário, até o ouro ficar puro. E quando é que ele sabia que o ouro estava puro? Quando ele olhava para o ouro, e ele via a imagem dele no ouro. O ouro estava refletindo a imagem dele. Por isso Deus nos trata como ouro. E que diz que nós temos que ser passados pelo fogo. Porque ele nos pega sujo. Aí ele vai e bota no fogo. Aí tira e bota de novo. Aí vai limpando. Quando é que eu estou pronto? Exatamente quando em mim reflete a imagem de Cristo. Quando eu estiver refletindo a imagem de Cristo, aí eu estou puro. Aí eu posso dizer que sou filho de Deus. É exatamente isso. Então, meus irmãos, quando somos adotados como filho de Deus, a imagem de Cristo permanece em nós. E quem permanece com a imagem de Cristo não vive pecando, não. Você é nova criatura. Tudo se fez novo. Porque o Senhor nos diz em 1 João 3,6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Esses imundos que ficam cheios de pecado falando de Deus, Deus diz que nem conhece ele. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Quanto mais ser adotado por filho. A Bíblia diz que nem conhece, rapaz. Você nem conhece Deus. Quanto mais você dizer que é filho adotado. Porque para isso você tem que refletir uma nova imagem. E essa nova imagem tem que ser a do filho mais velho. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele botou como modelo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a porta. Ele é a porta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho. O que o mundo diz? Todos os caminhos levam a Deus, né? A Bíblia diz, eu sou o caminho, único, não são todos não. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não posso questionar Deus. Não se trata de religião, não se trata de denominação. É Deus que diz na palavra dele. Está lá na Bíblia do Espírito, está na Bíblia do católico, está na Bíblia do crente. Eu sou o caminho único, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está dizendo. Jesus Cristo foi para o Pai preparar a morada. Ele está lá e disse, olha, ninguém aí da terra vem para Deus se não for por mim. Então nós não temos nada contra santo, nem nada contra Maria, uma mulher maravilhosa, uma mulher santa, mas longe de ser mãe de Deus, mulher comum. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus diz que Jesus é a porta. Ele é o único intermediador entre nós e o Pai, é Cristo. A Bíblia diz. Aí como é que eu vou botar Maria? Onde é que está Maria dizendo que... Onde é que Deus diz que Maria é isso? Maria fosse viva, Maria dizia, vocês estão loucos.
Vocês estão loucos? Por uma razão que tinha que vir, a natureza humana de Cristo, como homem, porque tinha que ser um homem para vencer o pecado. Outra história é ser a mãe de Deus, da natureza divina de Cristo. Não tem nada, absolutamente nada, falta de conhecimento. 1 João 3, 8, 9 diz assim: aquele que pratica o pecado, ó meu irmão, você está vendo como a Bíblia, ela se confirma de tudo que é jeito. A gente está dizendo que quem está com Deus, está abominando o pecado, não vive na prática do pecado, não é não ser pecador, todos nós somos pecadores. A diferença está em pecado dominante e pecado habitante. Antes de Cristo, o pecado me dominava. Agora, com Cristo, o pecado habita em mim, mas não me domina mais, porque o Espírito de Deus está em mim. Então ele diz que quem está dessa forma com a imagem de Cristo, é filho de Deus e está salvo. Já em 1 João, ele diz, 3, 8, 9, aquele que pratica o pecado, até aqui nós ouvimos a Bíblia dizer que quem não pratica mais o pecado é filho adotivo de Deus, reflete a imagem de Cristo. Agora vamos ver quem é que pratica o pecado. É filho de Deus, vamos ver de quem é. 1 João 3, 8, 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede do diabo, não é filho de Deus não. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, o pecado está em mim, eu tenho o pecado, mas eu não vivo na prática desse pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. A semente que foi plantada pelo Espírito de Deus. Aí eu nasci de novo. Eu tive a primeira criação, aí eu fui regenerado. Ou seja, eu fui gerado de novo. Aí eu nasci em Cristo Jesus. Aí eu passei a ser filho de Deus pelo Espírito. Eu nasci do Espírito. Então eu sou irmão de Cristo, co-herdeiro com Cristo, é o que a Bíblia diz. Então eu não permaneço mais pecando, porque em mim está a divina semente. A semente de Deus está em mim. Eu não posso mais me conformar com o pecado. Eu não posso mais aceitar o pecado na minha vida, como eu aceitava e dizia que estava tudo natural. Quando eu peco, eu quero morrer. Eu fico desesperado. Perde a alegria da salvação. Esse é aquele que realmente está salvo, que é filho de Deus. Ora, esse não pode, veja bem, confirmando o que eu estou dizendo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu estou dizendo as coisas com minhas palavras, e Deus está falando literalmente o que eu estou falando. Isso chama-se exegese. Você traz, aí depois você mostra o fundamento. Então o que eu estou dizendo aqui, eu tenho base bíblica. Aí o cara vai, é um imundo, porque o cara converteu-se a Cristo, o cara está no mesmo pecado. Que conversa é essa, rapaz? Você não pode desdizer a Bíblia, não. Tem que mudar. Por isso que a palavra de Deus, na palavra de Deus não tem ex-drogado, não tem ex-prostituto, não tem ex-ladrão, não tem ex-homossexual, não tem. Por quê, pastor? Porque morreu, nasceu de novo. Regenerado, gerado de novo. Eu nasci da carne, eu era dominado pela carne e vivia no pecado. Aí eu nasci do Espírito em Cristo Jesus. Agora eu sou dominado pelo Espírito. Não tem mais em mim o fruto da carne, mas o fruto do Espírito. Porque quando eu nasci da carne, o que reinava em mim era o fruto da carne. A mentira, a imoralidade, a prostituição, a traição, a infidelidade, a ganância, o orgulho, a vaidade, fruto da carne. Aí eu nasci do Espírito. A Bíblia diz, qual é o fruto do Espírito? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio.
Se eu sou filho de Deus, então o que manifesta em mim agora é isso. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se eu nasci de Deus, eu não posso viver pecando. Isso é uma lógica. Se eu vivo pecando, se o pecado ainda me domina, não só habita, então eu não sou filho de Deus, eu não fui adotado ainda por Deus. Eu preciso verdadeiramente me converter, que é fazer a conversão, né? Fazer a conversão, você tem que mudar de direção. O cara se converte e continua no mesmo caminho. Então ele não se converteu, rapaz. Isso é um termo do trânsito. Você vem para cá, faça a conversão à direita para voltar. Aí você faz a conversão e volta. Aí o cara diz que vem para Cristo, se converteu, mas não mudou direção nenhuma, continuou do mesmo jeito. Não se converteu coisa nenhuma, rapaz. O fato de vir à frente não quer dizer que converteu-se, não. O que mostra que converteu-se é a sua nova imagem. E aí sim, ela é mudada, chama-se o desenvolvimento da salvação. Você vai se santificando, você vai... Deus não quer que você... Pastor, por que é que eu aceito Cristo? Ele é Deus poderoso e de repente ele não... Eu fui e fui transformado no outro dia, eu sou santo, não faço mais nada. Muito simples. Muito simples a resposta. Você é humano. E você não acreditava nunca da dificuldade de você deixar. Então Deus deixa você caminhar para você lutar. Porque Deus, Ele salva, mas Ele não tira a minha parte da responsabilidade. Ele quer que eu tenha a minha parte. Por que é que eu sei o quanto custou a minha salvação? Porque eu sei o quanto eu lutei e o quanto eu sofri para deixar a desgraça do pecado. Não foi fácil não, por isso que eu valorizo. Se fosse fácil, com um passo de mágica, sabe o que ia acontecer? No mês eu caía, depois voltava. No mês eu caía, depois, porque era fácil. Eu não dou valor. Mas eu tive a minha parte, eu tive que lutar. Deus disse, eu faço o impossível. Mas o impossível é você que faz. O possível é você que faz. É aquela história de Deus chegar, Lázaro morto com 4 dias, aí a irmã de Lázaro, Jesus chegou e disse, tira a pedra. Aí a irmã de Lázaro, mas Senhor, está morto de 4 dias. O que é que o senhor vai fazer com um morto de 4? Está fedendo. Jesus, tire a pedra, mulher. Mas Senhor, tire a pedra, mulher. O que é isso aí? Você se preocupa com o impossível que é de Deus. Deus mostrou ali que o possível Ele não faz. Porque o Deus que cura um morto, que ressuscita um morto de 4 dias, num piscar de olho, Ele tira uma pedra, Ele move uma montanha. Por que Ele não tirou a pedra? Porque a pedra era da mulher, é o esforço dela, ela tem que crer. Ela tem que tirar a pedra. O morto de 4 dias, quem ressuscita é Deus. Não é você não. Então você tem que crer e fazer a sua parte. Para que Deus faça o impossível. Eu criei, fiz a minha parte. Agora, eu vi o impossível. Porque eu nunca pensei de me libertar do que eu me libertei, da forma de que como fui libertado. Nunca. Se eu disser que eu achei que eu ia, é mentira minha. É mentira. Nunca. Mas é uma realidade hoje. O que foi que aconteceu? Eu fiz a minha parte possível. Não acreditando, mas fui lá. E Deus fez a impossível. É isso que Ele quer de nós. Ele não nos dá uma prova maior do que nós possamos passar. O nosso fardo é pesado, Ele troca por um dele, o dele é leve, o jugo é suave. Jugo todo mundo sabe, aquele que bota em cavalo. Jugo, bota aqui para puxar o cavalo. O jugo do diabo, ele é carrasco, ele machuca, ele fere, ele arrasta com você mesmo e judia de você. O jugo de Deus é suave. Você vem com amor. Ele diz, venha para cá, rapaz, troca teu fardo pelo meu. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu fiz isso. Foi a melhor troca que eu fiz na minha vida. Entre outras maravilhas, essa adoção significa dizer que nós fomos resgatados das trevas, ressuscitados da morte eterna, juntamente com Cristo. Colossenses 3:1 diz assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não foi que eu disse que Cristo estava? Lá em cima. Onde é que Cristo vive? Lá em cima, à direita de Deus. Ele diz, ó, só vem para o Pai através de mim. Não é através de Santo Antônio,
nem de Santa Maria, só através de mim. Não sou eu que digo, é Deus. Então não adianta eu questionar. Deus não se questiona nem se entende, Deus se obedece. É isso que nós temos que fazer. Os homens que adotam filhos podem até amá-los, né? E amar muito, mas nunca, jamais eles serão capazes de outorgar seu espírito ao filho adotado. Ou seja, presta atenção, ele não controla os fatores hereditários. Não é o que acontece na adoção normal? Mas quando o nosso Deus e Pai adota, ele outorga seu espírito, ele muda a pessoa. Não tem fator hereditário não, o cara é bandido, deixa de ser, é ladrão, deixa de ser, é prostituto, deixa de ser. Porque quando você adota, se você adotar uma coisa ruim, você vai crescer ruim, você não vai, o fator hereditário você não consegue mudar na adoção não. Mas quando Deus adota, ele faz isso. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A obra maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo torna essa adoção uma realidade, pois somente pelos méritos de sua expiação, a expiação de Cristo, os eleitos são transformados em filhos de Deus e recebem uma nova vida, recebem um novo caráter, recebem uma nova imagem. Tem algo muito importante aqui que eu quero ressaltar. Nós sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. O que acontece é que muitas pessoas recebem Cristo na mente. Aceita, acha bonito, acredita, mas não tem fé para tomar posse do poder de Cristo. E esse poder de Cristo, que tem o poder de nos ressuscitar em nova vida. É isso, a pessoa que vai só para a mente, ela não consegue alcançar isso. Vamos dar um exemplo prático, fica mais fácil da gente entender. Existem aqueles que recebem Cristo na mente, no intelecto, e aqueles que realmente se converteram e passam a viver segundo a palavra de Deus que nos diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se alguém está em Cristo, é a palavra de Deus diz, é nova criatura. O que é nova criatura? Nova criatura é um ser que foi criado de novo. Ele foi criado de novo, ele foi regenerado, gerado de novo. Então, se alguém está em Cristo, se converteu realmente em Cristo, é nova criatura. Não foi só o ato de vir aqui na mente, na frente, não. Ela morreu, o velho homem, e nasceu uma nova criatura dentro dela. Ela permitiu, o Espírito de Deus, a Bíblia diz, foi outorgado a essa pessoa. A carne dominava, o Espírito de Deus desceu sobre ela e começa a mudar o caráter dela e tirar o negativo hereditário e botar a herança de Deus, botar os pensamentos de Deus, botar o amor de Deus, botar tudo que é de Deus. Veja, 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso aqui é um problema sério. O exemplo prático ainda vem até aqui. Para vocês entenderem bem o que é ter Cristo na mente e não receber no Espírito a certeza. É um problema muito comum que a gente passa. Vem um casal do mundo, aí vem para a igreja, aí se converte, aí de repente o marido vai arrependido, confessa adultério. Porque quer se libertar e realmente se converteu, ele confessa, eu fui perdoado, eu sou nova criatura. A esposa que recebeu o Cristo só na mente, pega aquilo ali e fica acusando ele o resto da vida.
fica o resto da vida. Ela não acredita que Cristo foi poderoso para fazer aquele cara nascer de novo. Que aquele cara que nasceu em Cristo não é o cara que adulterou ela, não. Assim é a moça hoje que casa, não tem Cristo, vive no mundo. Porque estão jogadas, as famílias estão se acabando. Aí perde virgindade, perde tudo. Aí um dia encontra Cristo. Aí vai e encontra o marido. Aí se casam. O rapaz não tem Cristo. Aí fica batendo no passado dela. Não está batendo nela, está batendo em Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Não tem nenhum Deus poderoso para lhe perdoar o pecado que você fez, não. Você era prostituta, rapaz. Você, quando eu lhe peguei, já não era mais virgem. Você isso, você aquilo, você... Ele está falando da velha. Ele está falando da antes de Cristo. A pessoa que está no mundo, no pecado, vai fazer o quê, rapaz? Lógico que vai pecar. Você pode pegar a sua filha santa... Ora, eu vivendo a vida que vivo, santidade na igreja, uma filha se desviou, foi para o inferno, foi para... Agora você imagine vivendo no pecado, meu irmão. O que é que vai fazer? Vai pecar. Porque a ciência diz que o homem é um produto do meio. Ele vai fazer o que os outros estão fazendo. Por isso que nós trazemos para cá e formamos a nossa família, formando ali a nossa aldeia, para que tenha a nossa doutrina, os nossos costumes, porque eles vão fazer aquilo que eles veem a gente fazer. Aí o cara fica, não está ofendendo aquela moça que perdeu a virgindade antes de Cristo, não. Ele está ofendendo a Cristo. Sabe por quê? Porque o poder do sangue de Cristo é poderoso para restaurar uma virgindade. Porque é no Espírito, aquela mulher é virgem, porque ela nasceu de novo em Cristo. Isso é difícil, não entende na cabeça se não receber no Espírito. Por isso que eu digo, precisa de fé. Eu tenho que crer que aquela mulher não é mais aquela que errou. Aquela veio, conheceu Cristo, morreu, nasceu em Cristo. Ela é filha de Deus. Por isso que eu não recebo do diabo as coisas erradas que eu fiz. O depravado que eu fui, que o diabo veio, eu conto e abro a boca e para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aí eu não tenho vergonha de quê? Era assim, um tremendo prostituto. Horrível. Conheci Cristo, aí morri em Cristo, nasci de novo. Esse aqui não. Esse aqui nunca traiu. Esse não tem, esse está limpo, até aqui. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Até aqui Deus tem me sustentado. Se ele largar minha mão amanhã e deixar eu, aí eu vou fazer igual ou pior. Mas receber. Você sabe por que eu não recebo? Porque eu creio na morte de Cristo na cruz. Quando eu aceito qualquer acusação do passado, eu estou dizendo que a morte de Cristo foi sem necessidade. Não tem valor nenhum. Porque ele morreu para pagar pelo pecado que eu fiz, e eu estou pagando porque estão me acusando do pecado que eu fiz. Então, o maior pecado que a pessoa comete não é contra outra pessoa, é contra Cristo. É contra Cristo, porque a pessoa que tem Cristo, a moça que tem Cristo, ela não precisa do ímã para provar que ela é moça. Ela não precisa. Ela pode nascer sem ímã. Por quê? Porque quem tem Cristo não vive pecando, não se prostitui, espera o casamento. Então o ímã era para antes de Cristo. Você tinha que ter uma prova que era virgem. Agora a sua prova que é virgem é que você é de Cristo. O que tinha que acontecer era a pessoa dizer assim: você nasceu, é de Cristo, sou. Pronto. Então é virgem, intocável. Nunca foi tocada. Pronto. Se ela nascer em Cristo. Então não precisa mais de ímã. Porque a prova é a imagem de Cristo. Ele é poderoso mais do que qualquer sinal, de que qualquer coisa que identifique a santidade. É isso que nós temos que entender. E o versículo 5 do capítulo 1 de Efésios, no final nos diz que foi segundo o beneplácito de sua vontade. É bem rapidinho, vocês têm que entender isso aqui. Veja o que diz no 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é isso? Isso é mais uma confirmação de que quando Deus Pai elegeu alguns para si,
resolvendo adotá-los como filhos, ele foi movido única e exclusivamente pelo seu amor. Como foi bem colocada essa palavra beneplácito, pois ela significa consentimento, licença, aprovação, aprazimento. E aprazimento significa agrado, contentamento, deleite, prazer, consentimento, aprovação, beneplácito. Então, foi segundo o beneplácito de sua vontade, foi segundo o seu consentimento, a sua licença, o seu prazer. Ele é Deus, ele é soberano, não tem quem possa empatar. Ele disse: eu vou escolher alguns, porque eu sou Deus, segundo o meu beneplácito, a minha vontade, o meu prazer. É isso que quer dizer beneplácito. Então, nossa eleição não foi apenas uma determinação, um capricho, mas uma atitude de amor e de supremo deleite de nosso Pai. Muitos se escandalizam e até julgam a Deus quando Ele pune, afligindo aqueles que insistem em ter uma vida de pecado. Mas Deus não se sente feliz em afligir. Ele diz em Lameque 3:33, Lamentações: por que não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens? Você está vendo aqui que ele não falou filho de Deus? Por que não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens? Ele não gosta não, Deus não gosta não, mas está dentro do decreto, da lei dele, aí ele tem que fazer. Não quer dizer que ele gosta, mas ele faz o que está determinado. Deus é fiel à palavra dele. Na verdade, Deus se deleita na salvação dos pecadores. Isaías 5:4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. O que Deus pode fazer? Vou trazer para mim de novo. O que eu podia fazer mais com a minha vinha? Com a filha que eu ensinei, acompanhei, deu exemplo, deu tudo. Eu esperava que desse uva boa, veio a produzir uvas bravas. E aí? Qual é a culpa que eu tenho? Nenhuma. Qual é a culpa que Deus tem? Nenhuma. É muito simples. Aí eu vou me culpar? Não. Salvação individual. É o que Deus diz aqui, ó. Que mais se podia fazer a minha vinha? Que eu lhe não tenha feito. Deus fez tudo, Deus mostrou, Deus pregou, Deus deu exemplo, Deus tirou do Egito, Deus fez cair pão do céu, Deus tirou a água da rocha, Deus abriu o mar e o povo traiu Deus. O que é que quer mais que faça? É a mesma coisa. Eu fiz tudo. Quer ir para o inferno? Vá para o inferno. Agora vá só. Vá só, que eu fico com os que querem ficar para ir para o céu. Qual é a culpa que Deus tem? Por que Deus é ruim? Agora, vai para o inferno e eu vou culpar Deus? Deus, porque eu sou um santo, e você deixou uma filha minha ir para o inferno? Não, meu amigo. Salvação é individual. Recebeu, não quis, Deus não quer nada de ninguém forçado. Nós temos que amar a Deus com nossa fé, com o nosso coração. O que Deus determina que os verdadeiros pastores digam ao povo é que eles considerem não só o amor de Deus, mas também a sua justiça. Porque só falam do amor de Deus, amor de Deus, o amor de Deus. Deus é amor. A palavra de Deus diz, Deus é amor. Mas a mesma Bíblia Sagrada diz, Deus é justiça. Deus é justiça. Romanos 11:22. Considerai, pois, presta atenção. Em Romanos, o que é que Deus diz? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Só querem considerar a bondade. Mas Deus diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permanecerem, de outra sorte também tu serás cortado. Pronto, isso aqui é a palavra de Deus. Tem justiça? Onde é que tem justiça aqui? Meu filho, considere a minha bondade e a minha severidade. A severidade é para os que caíram, que se desviaram. Mas para você que está no meus caminhos, a bondade. Se nela permanecer.
Doutra sorte, ou seja, se você mudar o rumo, também tu será cortado. Eu vejo um Deus justo. Eu vejo um Deus muito maravilhoso. Não estou vendo injustiça nenhuma aqui. Nenhuma. Deus não muda a sua justiça por causa do seu amor. Não obstante, ele não tem prazer na morte do perverso, mas se deleita em que ele se converta e viva. Mateus 23, 17 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Quantas vezes eu não ensinei, quantas vezes eu não falo, aqui na igreja, quantas eu não prego, fico de madrugada aconselhando, vou dormir 5 horas da manhã, ensinando, aconselhando, 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 anos. O cara sai, vai se prostituir, deixa a mulher até morrer na sarjeta. Sim, e aí? Eu vou deixar de fazer? Não. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não foi para todos. Ah, porque Deus salvou todos. Deus não é injusto de deixar alguém. E para que é o inferno? A pergunta é essa. Você pergunta para o cara, tem inferno? Tem. Todo mundo vai ser salvo? Vai. E para que o inferno? Então, as coisas tão lógicas. É muito mais fácil nós nos deitarmos na Bíblia e dizer, Senhor, me dê aqui o caminho. No versículo seguinte, Deus, através de Paulo, revela-nos que a eleição que nos foi aqui apresentada como uma predestinação para a adoção de filhos é para o louvor da glória de sua graça, do Pai. Efésios 1, 6a. Tudo isso, predestinação e eleição, para quê? Para louvor da glória de sua graça. Ou seja, nós vamos louvar a glória que a graça de Deus me dá. A graça de Deus me tirou da morte para a vida. Que glória! E Ele fez isso para nós louvarmos essa glória, louvarmos essa graça dessa glória. O objetivo é esse, adorar a Deus. Este é o último propósito da eleição, porque os versículos anteriores que já aprendemos diz que o desígnio imediato ou intermediário desta eleição é para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha aqui, Efésios 1, 3, 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu, rapaz. Elegeu, escolher quer dizer eleger. Você escolhe um candidato, você elegeu o candidato. Tanto faz você dizer assim, eu escolhi o candidato tal. Como dizer assim, eu elegi o candidato tal. E Deus diz bem aqui, bem claro. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para ficar pecando, pregando Cristo, fazendo obra, fazendo e pecando e roubando? Não, ele diz aqui, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. A imagem de Cristo, porque Cristo é que é santo e irrepreensível perante Deus e em amor. E Ele nos escolheu para nós sermos isso. Eu tenho condição de ser santo e irrepreensível? Claro que não. Mas Ele diz que em Cristo eu posso. Por isso que eu tenho que ir para Cristo, porque aquilo que eu não posso fazer, em Cristo eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é muito lógico, é muito claro. Não poderíamos deixar de reconhecer como alvo final a adoração, o louvor, né? Da excelência manifestada, a glória, em favor dos indignos, a graça. Daquele a quem é conhecido e denominado como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo, a ênfase é especialmente para a maravilhosa graça. Graça. Nós já sabemos o que é graça. Graça, o nome já está dizendo, é de graça. Nada que a gente faça, pode fazer obra, carregar pedra, vestir
bata de marrom, fazer voto de pobreza, nada contribui, nem uma vírgula para a salvação. Nada. A Bíblia diz que foi exclusivamente pela graça. Foi esse amor incomparável concedido aos que se encontravam perdidos nos teus delitos e pecados, que fez com que o apóstolo Paulo exclamasse com tanta gratidão aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tudo foi feito por Ele, nada eu posso contribuir. Graça é aquilo que você recebe sem merecer, como misericórdia é aquilo que você não recebe, mas você merece. Ou seja, merece a morte, mas não recebe, porque Deus tem misericórdia. Então, misericórdia é aquilo que você merece, mas não recebe. E graça é aquilo que você não merece, mas recebe. Você merecia a morte, não recebeu. Não merecia a graça e recebeu. É exatamente isso. Totalmente independente daquilo de algo que a gente faça. Só Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Não tem nada, nenhuma obra. Ele diz bem claro: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se vanglorie, se glorie. Ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ora, o que ele está dizendo? Eu sou salvo de graça, não preciso fazer nada. Mas eu tenho que ter fé. E essa fé eu tenho, é um dom que vem de Deus. Então ele tem que me dar. Não mediante obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta obras, não adianta. É Cristo. Meu negócio tem que ser Cristo. Se eu conseguir Cristo, eu estou feito. A exclamação de Paulo deve ser modelo de gratidão para todo verdadeiro cristão. É uma exclamação genuína e motivada por gratidão. Muitos que se dizem crentes, né? E até pagãos, às vezes, dão louvor e honra aos seus deuses, né? Mas na intenção de troca, querendo receber algum favor terreno. São louvores semelhantes à oferta de Caim, que o verdadeiro Deus não aceitou. Tem gente que pensa que Deus recebe tudo que é oferta. A Bíblia está bem claro. Ele recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque ele disse que conhecia o coração de Caim e conhecia o coração de Abel. O coração de Abel era puro, foi com amor. O de Caim foi interesseiro. O de Caim não foi com amor, não foi com alegria. Ele não recebeu. Ele conhecia o coração de Caim, era maldoso. Ele não recebeu a oferta de Caim, recebeu de Abel. No livro de Efésios, vemos no término de cada parágrafo uma adoração genuína. São ofertas sinceras de ações de graças apresentadas a Deus pelo servo que tem o coração em plena consonância com o coração de Deus Pai, Criador e Redentor. Então você vê, terminando, sempre ele dizendo, Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nos que de antemão esperamos em Cristo. Efésios 1:14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Falando só de graça, só de eleição. E naturalmente essa graça do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está centrada no amado. Assim como ele confirma no versículo de Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça. Você viu o que foi que Deus fez aqui? Ele pegou o versículo e de palavra em palavra ele foi dizendo a você o que significa. Isso é doutrina, isso é exegese. Quando você lê um versículo desse, de onde é que você tira isso? Os caras não querem suplicar a Deus que tenha misericórdia, ilumine, estudar, não querem. O negócio é inventar, é inventar. E o povo está sentado, não sabe de nada e engole. Esse é que é o problema. Nós temos que ser crentes de Bereia. Paulo estava pregando, cidade lá de Bereia, e o povo, com as escrituras na mão, para saber se o que Paulo estava pregando era verdadeiro. Por isso que aqui eu digo, rapaz, leia a Bíblia, para você receber o que eu prego e saber se é de Deus, para você confiar em mim. Para você dizer assim, não, rapaz, ele prega o que está na Bíblia. Aí eu creio ou não creio. Agora o cara só escuta, não sabe nada da Bíblia. Aí fica difícil.
Resultado, a maioria está sendo enganada. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É isso que Deus diz lá em Oséias. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. É o que os pastores estão fazendo, rejeitando o conhecimento. Porque tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É isso que está acontecendo. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você viu a repetição de Deus aqui? Fala de graça gratuitamente, como se Deus dissesse, rapaz, entenda que é de graça, você não tem que fazer nada não. Eu escolho e dou, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu graça, de graça que ele concedeu gratuitamente no amado. Para deixar bem claro, essa tradução, ela conserva até certo ponto o original, mas ela também pode ser traduzida assim, com a qual ele generosamente nos abençoou através de Cristo. Estou dizendo a mesma coisa. A graça que me deu salvação, ele me concedeu generosamente, sem nenhum esforço meu, mas exclusivamente através de Cristo, que me dá o dom da fé, para que eu creia e confesse, para que seja confirmado essa salvação. Como vimos, o Pai nos concedeu uma graça, um favor, e com deleite, com alegria no coração, sem restrição e sem nenhuma cobrança. É isso que faz com que o coração alcançado seja transformado. Deus Pai, de forma tão maravilhosa, generosa, incondicional, derrama sua graça sobre nós, mas unicamente em perfeita conexão com o Filho. Eu vou ler um pouquinho mais de Efésios para você ver, para nós encerrarmos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, predestinou. Ele nos destinou antes dos tempos, antes da fundação do mundo. Isso é predestinação. Vai para quê? Para ele. Para quê? Para a adoção de filhos. Eu fui predestinado por Deus para ser adotado como filho dele através de Cristo. Aqui, por meio de Jesus Cristo. Segundo o quê? O beneplácito de sua vontade. O que é sua vontade? Prazer, satisfação, querer. Segundo a vontade dele. Ele é soberano. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, para me dar, é isso que eu faço, eu dou louvor, a glória da graça que eu recebi, porque se tem alguma coisa que tem glória, é a graça que eu recebi, porque ela me deu vida eterna, aí eu dou louvor a ela, graça que ele nos concedeu, aonde? Gratuitamente no amado, eu estou lendo, isso é o texto, no qual temos a redenção, libertação. Sou livre do pecado. Pelo quê? Texto, pelo sangue. A redenção de quê? Remissão dos pecados. Segundo a riqueza de quê? De sua graça. Repete de novo. Pai, redenção, tudo isso, por quê? De quê? Da onde? Segundo a sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Não posso fazer uma exegese completa, mas dá para você acompanhar e entender. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Você está vendo por que é que o eleito aceita e o outro não aceita? Porque o que não foi eleito, Deus não desvenda o mistério da vontade dele. Aí eu só entendo eleição porque Deus desvendou para mim o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Aí eu entendo, não é porque eu sou inteligente, não. É porque ele era um mistério para todo mundo, como continua sendo um mistério para aquele que não recebeu o dom da graça. O cara não atende, não aceita, não entende, não vai entender nunca.
É como você malhar em ferro frio. Segundo o seu beneplácito, que propusera em quem voltou de novo, em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Converge em Cristo a dispensação da plenitude dos tempos. Eu vou em Cristo esperar tranquilamente que o tempo se complete e eu suba com ele. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos ficar na dispensação. Vamos ficar, que vai acontecer. Nele, digo, no qual fomos também feito herança. Ó, em quem foi que eu fui feito herança? Em Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então eu fui predestinado segundo a vontade de Deus. Ele é Deus, ele faz as coisas segundo o conselho da vontade dele. Quem aconselha ele é a vontade dele. Deus, ninguém manda em Deus, nem dá pitaco em Deus, nem dá sugestão em Deus, não. É segundo o conselho da vontade dele. Conselheiro de Deus é Deus. Aconselhou ele fazer, ele fez. Tornando a coisa mais simples para vocês entenderem. A fim de quê? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo. Pronto, aí nós somos para louvor da glória dele, porque nós esperamos em Cristo, de antemão, ó, antes que ele venha, nós já estamos esperando. Então assim, eu acho tão absurdo, né, que eu não posso deixar de comentar, como certas pessoas falam tanto da mãe, quando a Bíblia Sagrada inteira só confirma o Filho, como mediador entre nós e Deus, Pai, Criador e Redentor. Eu não tenho nada contra outra, mas eu não posso abrir mão da Bíblia. Eu não vejo falar em canto nenhum que Maria salva na Bíblia. E me empurraram isso de goela abaixo. Eu também perguntei a muito padre. Teve uns que me disseram assim, rapaz, o povo aprendeu a ser assim, agora não pode mais mudar uma coisa que já está a vida inteira assim, não. Como é, rapaz? Conversa é essa, seu padre? Como é que chamava, né? Conversa é essa, seu padre? Mas nem a Bíblia. Não, mas o povo já aprendeu assim, agora não dá mais para... Meu amigo, eu vou sair dessa mentira. Ora, se eu vou agora dizer uma coisa, porque todo mundo acreditou, me contaram assim, aí Deus disse que é diferente, eu vou ficar com a mentira, porque a maioria está... E porque eu passei 40 anos da minha vida escutando aquilo, nasci escutando aquilo, aí descobri que era mentira, não, mas agora eu vou continuar, porque faz muito tempo. Conversa é essa, rapaz, isso não é convencimento para ninguém, não. Então, 1 Timóteo 2,5 diz, ó, porquanto há um só Deus, olha, pelo amor de Deus, isso aqui está na Bíblia dos crentes, está na Bíblia dos católicos, está na Bíblia do Espírito, toda a Bíblia do mundo tem esse versículo aqui, toda a Bíblia do mundo, é só trazer que eu mostro. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, acabou. Pronto, eu não vou questionar Deus, está aqui. Porquanto há um só Deus, pronto, só tem um Deus, todo mundo consegue. Aí diz assim, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Onde é que está Maria? Aí eu quero falar com Deus, eu vou para Maria ou vou para o mediador? O que eu entendo é eu dizer assim, meu filho, vá ali falar com fulano, ele vai resolver isso assim para mim, assim, assim, assim. Aí eu digo uma, digo duas, aí ele vai para outra pessoa completamente diferente. Aí não resolveu o problema, volta para mim. Eu digo, tu foi lá no doutor fulano e tal, que eu mandei? Não, eu fui naquele outro, que disseram que era mais forte. Aí não dá vontade de dizer, sou cabrinha teimoso ou burro. Eu não disse a você que é só aquele ali que resolve. Não sou eu que conheço, rapaz. Não sou eu. O que é que tu foi ver naquele outro, rapaz? Só que aqui é mais sério. Porque quando creio nessa salvação, Deus disse, quem foi que disse que Maria salvava? Maria está aqui salva comigo, mas ela não salva não. Vá para aquele outro lado ali, para o inferno. Mas me disseram, mas não quero nem saber, mas a minha palavra diz, nenhum cidadão está isento por falta do conhecimento da lei. Isso é o que o direito diz. Na lei do homem é desse jeito, você não pode arguir
ou se isentar de um crime porque você não tinha conhecimento da lei. Você não pode fazer isso. Então, da mesma forma, você não pode chegar lá e dizer, olha, eu criei Maria como salvadora porque me disseram. Deus, porque você não foi para a minha palavra? Quem foi que lhe deu a palavra? Foi meu pastor. E o seu pastor é mais do que eu, mais do que Deus? Então, seja pastor, seja apóstolo, seja bispo, tem que passar no crivo da Bíblia, rapaz. Nós não podemos escutar sem... A Bíblia é a nossa regra única e infalível de fé e prática. Ela é a nossa regra, é a única regra que nós temos. Ela é infalível e é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos e praticamos o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, a gente não quer nem saber se o mundo inteiro aceita. A gente não crê e não pratica. Esse é o nosso lema. E nós não vamos abrir mão dele. E logicamente esse filho é chamado por Deus de amado, porque é filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É claro demais. Ora, sabemos que o Pai ama o Filho e que o Filho morreu para que fôssemos salvos, abençoados. E é por amor desse amado que o Pai nos dá com alegria tudo quanto precisamos. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aqui, tudo que você quer é para você receber de Deus. Mas aqui Deus não dá nada antes do Filho. Aí as pessoas vão para a igreja para pedir as coisas para Deus, mas não pede Jesus. Mas se você tiver Jesus, crendo em Deus, você vai ter todas as coisas. Está aqui. Ele diz nesse versículo aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Rapaz, ele deu a vida do filho. Não vai te dar de graça também o que você precisar, não? Agora você quer ser um filho? Não, ser um filho não. O filho é a porta, o filho é o caminho. Ser um filho não tem conversa com Deus. A Bíblia nos ensina que Cristo é o amado do Pai, porque ele sempre obedeceu ao Pai. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas o mais importante do amor do Pai pelo Filho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é porque o Filho sempre em comunhão com a vontade do Pai. Não espera que o Pai lhe ordene, mas ele espontaneamente se oferece. Ele sempre é voluntário para fazer a vontade do Pai. Ele não é passivo, nem mesmo diante da morte. Pelo contrário, ele entrega voluntariamente sua vida. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Foi ninguém que matou Jesus, foi lá e entregou. Ele tinha poder para não ir para a cruz, mas ele foi voluntariamente. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então, por que ele fez? Por amor a nós. Porque somente um justo morrendo é que nós seríamos salvos. E ele se submeteu a isso para nos salvar. Isaías 53, 10, 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você está vendo? Ele justificará a muitos, não a todos. Ele justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Essa submissão, essa obediência, esse prazer em fazer a vontade do Pai, inclusive morrendo na cruz para a salvação do seu povo, é que faz com que o Pai exclame orgulhoso, como em Mateus 17, 5b, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele não disse, escute a Maria, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é o meu filho que eu tenho prazer nele. Há prazer, ele me dá prazer. Escute o que ele fala.
Então é Cristo, Cristo e Cristo. Deus ordena que escute ao Filho amado de Jesus Cristo e não aos santos ou à mãe, mas exclusivamente ao Filho. A ele ouvi. Antes da fundação do mundo, o Pai já havia pronunciado essa exclamação sobre o Filho. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é que você vê nesse versículo aqui? Jesus sugerindo ao Pai para vir nos buscar. Porque a Bíblia diz que o dia só quem sabe é o Pai, nem o Filho. Pegue esse pensamento e olha aqui se ele não está dizendo isso. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Olha aí. Para que vejam a minha glória que me conferiste. Pai, quando você quiser, eu vou buscar. É só o Senhor mandar, porque ele obedece, ele não sabe o dia, porque eu quero que esteja comigo aqui os que o Senhor me deu, para que eles vejam a minha glória, Senhor. Cristo pedindo ao Pai para vir nos buscar. Dá para você, é um contexto que você entende perfeitamente. Por quê? Porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse amor, entre outras razões, era sem dúvida também pela sempre majestosa decisão dos filhos em servir. Salmo 47, 8. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Se nós temos a imagem de Cristo, nós temos que falar assim. Nós temos que refletir esse pensamento de Cristo. Essa exclamação maravilhosa de amor foi repetida em outras ocasiões, como vimos no batismo, quando ele de forma visível tomou o pecado do mundo. João 1, 29, 33. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na transfiguração, Mateus 17, 5, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. De novo, Deus tendo prazer no filho que obedece. O filho que não contou sacrifício para fazer a vontade do Pai. E outra vez, quando de maneira gloriosa e notável, o filho voluntariamente escolheu o caminho da cruz. 2 Pedro 1, 17, 18. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Isso aqui é Deus falando para nós. Escuta, meu filho amado, eu só tenho prazer nele, rapaz. Se você for para ele, você tem tudo comigo. Se você tiver tudo e não tiver ele, você não tem nada comigo. Isso é muito claro, a Bíblia inteira fala isso. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso referencial. Jesus é amado do Pai. E se estivermos verdadeiramente em Cristo Jesus, como Ele seremos. Como é que Cristo é? Obediente aos seus mandamentos. Voluntário. Faz o que agrada ao Pai, sem ser requisitado. É servo. Então nós devemos ser voluntários na igreja. Nós devemos servir uns aos outros, sair do pedestal, deixar essa desgraça do orgulho. Tem gente que só quer, as filhas da sanguessuga, que a Bíblia diz, é só dá, é só querendo, mas não quer servir. Isso é totalmente contrário à imagem de Cristo. Cristo foi o maior servo que teve na terra. Se eu sou a imagem dele, eu tenho que ser servo. Se eu não servir para servir, eu não sirvo para nada. Então nós temos que nos doar, nós temos que servir, nós temos que ter essa imagem. Servir uns aos outros, amar uns aos outros.
Isso sem ser requisitado. Às vezes precisa a gente estar chamando aqui para a ordem, o cara não vem, quando era para chegar e dizer, pastor, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu faço, eu não tenho hora para servir a Deus, não. Vocês sabem disso. Quantas vezes eu vou até de manhã aqui e vou com alegria. Eu vou com alegria. Que o maior gozo que eu tenho é ver eu me sentar e Deus pegar uma vida aflita, passar hora com ela e Deus falar através de mim e aquela vida sair abençoada. Para mim isso não tem pagamento. Para mim é algo, é um prêmio. É um prêmio. Agora, tem sacrifício. Fico às vezes sem comer, sem almoçar, sem jantar. Aí quando é 3, 4 horas da manhã também não tem mais fome. Aí tomo um banho e vou me deitar daquele jeito. Aí... Agora, eu quero deixar? Não, porque Deus me chamou para isso. Ele me dá saúde, Ele me dá força, Ele me dá uma família maravilhosa, Ele me dá uma esposa maravilhosa, uma auxiliadora, Ele me dá muito, 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 muito mais do que eu mereço. Muito mais do que eu mereço. Por isso eu quero servir para o poder da sua glória. Eu quero glorificar o nome de Deus. Eu quero honrar Jesus, porque Deus que fez tudo isso por mim em Cristo Jesus disse, ouve a Ele, somente a Ele, segue a Ele. No ápice dessa obediência e amor, Jesus morreu na cruz por nós. Então só podemos dizer que somos de Cristo, que somos filhos de Deus, amados do Pai, se morrermos para a lei, para o mundo e vivermos exclusivamente para Deus. Porque para ter nova vida temos que ser crucificados com Cristo. E assim como Paulo podemos dizer, como está em Gálatas 2, 19, 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tudo o que eu falei, tudo, Deus confirmando aqui em cada frase. Esse viver é pela fé em quem? Em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Cristo, Cristo e Cristo. O que nós precisamos é disso. As pessoas se afastaram de Deus, estão com religiosidade, templos faraônicos, achacando as pessoas. Ixi, esse termo achacar está perigoso, rapaz, né? O Cid foi falar negócio de achacar e perdeu aí o ministério. Mas a verdade é que o que estão fazendo nos púlpitos por aí é achacando o povo, roubando descaradamente, abusando da fé do povo cego que não sabe o que é Bíblia. Embora se travistam aí de tudo que é título, mas na verdade são lobos vorazes, achacadores, que nós temos que orar para que os eleitos de Deus, quando batam num engano desse, pule fora, porque cai ali o sofrimento é grande, até descobrir o caminho de volta. Então nós temos que glorificar a Deus, pedir que Deus nos dê a luz da sua verdade, e termos consciência que é impossível nós vivermos essa verdade, mas é Ele que faz em nós. Ele é tão perfeito que Ele deixou o Espírito Santo, a Bíblia diz para quê? Como penhor, a Bíblia diz, Ele deixou como penhor, ele nos comprou, nos resgatou, somos propriedade de Cristo. Eu vou deixar você como penhor aqui, garantindo a minha propriedade, que eu vou preparar a morada para vir buscar esse povo. Então eu não tenho o que temer, rapaz. Eu tenho o Espírito de Deus do meu lado, para fazer aquilo que eu não posso fazer. Ele vai me suprir, Ele vai me sustentar, e Ele tem feito. Porque eu preferia morrer 10 vezes do que perder uma filha. Perdi, Ele me sustentou, me deixou em pé, e eu glorificando a Ele, e saí mais forte, mais seguro e mais convicto na minha caminhada com o Senhor. Não abro mão de caminhar com Jesus. Quem quiser, tenho muito prazer de andar, se andar com o meu Jesus. Se não, não tem problema para mim. Mas essa prova eu já passei, e passei naquilo que eu sabia que nunca passaria. Conclusão, não foi eu, foi Ele
que me sustentou e que me sustenta. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua incomparável graça nos salvou e nos deu o seu Espírito como penhor dessa salvação, enquanto aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.